Muito bem, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Vamos iniciar nosso estudo bíblico, mais uma vez aí, debaixo da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Marlon, por favor. Senhor Deus eterno Pai, nós te damos graças a Deus por podermos estar aqui reunidos, ó Pai, mais uma vez, depois dessa quarentena, ó Pai, que foi imposta aí para a nossa própria segurança, ó Deus, que nós venhamos a passar dessa situação, ó Pai, que em breve nós possamos estar aqui, ó Pai, enchendo esse lugar aqui novamente, ó Pai, nos reunindo aqui, ó Pai, em nome santo de Jesus, ó Pai. Abençoa, ó Pai, esse estudo dessa noite, ó Pai, que nós venhamos aprender mais do Senhor, ó Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Neemias, capítulo de número 8, livro do profeta, né? Nós o consideramos como profeta, mas livro de Neemias. Não, hoje é quarta-feira, né, Aparecido? Eu selecionei o capítulo 8 de Neemias para a gente ler. Mas hoje é o dia que nós fazemos a leitura do livro de Jó, irmãos. Livro de Jó, isso mesmo. Abre lá no livro de Jó, então, porque senão nós vamos quebrar aí nosso roteiro. Inclusive, hoje é dia de lermos o capítulo 16, né, do livro de Jó. Depois das arguições de Elifaz, o temanita, agora a resposta de Jó. Jó capítulo 16. Então, respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem contra mim a boca, com desprezo me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Cozi sobre a minha pele o cilício e revolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo esfogueado de chorar, e sobre minhas pálpebras está a sombra da morte, embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que oculte o meu clamor. Já agora, sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Tá certo, saí. Mais uma declaração, essa de Jó aqui um pouco mais saudável, né? Nesse capítulo 16, inclusive fica muito claro afirmações que seriam inaceitáveis para as igrejas ou para as teologias mais modernas e para as teologias mais famosas dos nossos dias. Um absurdo Jó dizer que Deus destruiu toda a sua família. Isso é um absurdo, né? Jó afirmar que Deus acabou com a saúde dele. Um absurdo, é uma loucura. Mas não. O homem de Deus sabe muito bem que absolutamente nada, inclusive aquilo que nós reputamos por coisas negativas,
absolutamente nada está fora da vontade soberana e boa e agradável de Deus. E o homem que entende isso, que consegue conviver com isso, é um homem que viverá feliz, muito mais feliz. Na verdade, o único homem capaz de viver feliz de fato. Tá certo, queridos irmãos? Vamos cantar um hino do nosso cenário antes da gente passar ao estudo do nosso maior. Hoje, a partir da pergunta número 36, nós vamos cantar o hino 110A. Nós temos aqui, graças a Deus, pela primeira vez essa quarta-feira, a presença de alguns irmãos conosco. Não são tantos. A impressão que isso nos dá é a de que ou os irmãos de fato esmoreceram, ou de que realmente estão com medo, né? Foram tomados pelo medo de fato. Espero que nenhuma coisa nem a outra tenha acontecido, porque a igreja continua acontecendo, a igreja continua existindo, dentro das regras e das normas que nos foram estabelecidas, mas a igreja continua aí, funcionando plenamente. Vamos lá, hino 110A. 110A. Jesus convida, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria ver que nos traz. Amém. O fiel, por sua característica que é própria, obedece ao que Cristo mandar. Uma das coisas que o Senhor sempre disse e que tem sido difícil para nós, eu reconheço, por uma série de razões, mas que inclusive deve ser motivação para a oração ainda mais intensa nesses nossos dias,
é o fato de que sempre quis Cristo Jesus que nós estivéssemos unidos, né? Esse sempre foi o seu desejo, sempre foi a sua vontade essa. Mas tem sido difícil para nós. Oremos para que Ele nos dê essa graça, para que Ele nos permita viver assim unidos. Só um minuto, queridos irmãos, vamos fazer um ajuste aqui para facilitar para vocês. Mas você tem que colocar a rotação de tela. Aqui. Você tem que vir aqui e ativar a rotação de tela. Entendeu? Comentário fica na frente da sua tela, viu? Isso. Muito bem, irmãos, vamos lá. Ajustes técnicos. Nós passamos aí ao nosso estudo, então, nessa noite. Agora sim, no nosso Catecismo Maior de Westminster. Espero que seja dando para você acompanhar lá direitinho, para você visualizar a nossa sequência de perguntas e respostas, que nós vamos tecendo os comentários aqui que nós julgarmos convenientes à medida que a gente for passando aí, tá bom? Por favor, nós vamos ler aqui a pergunta de número 36, que diz o seguinte: quem é, nós vimos falando, inclusive é importante a gente lembrar isso aí, que nós estamos trabalhando com os blocos de lições, e nós vimos falando a respeito do estado ou da condição que Deus agora estabeleceu para que o homem, tendo caído, para que esse homem agora pudesse viver diante dele, né? Esse estado é o que nós chamamos de pacto da graça. O Senhor fez para com o homem inocente, no estado de inocência, o Senhor estabeleceu com ele um pacto chamado de pacto das obras. Esse pacto foi quebrado por Adão quando ele, juntamente com Eva, comeram do fruto que o Senhor lhes havia proibido comer. E uma vez quebrado esse pacto, então agora o homem estava condenado à morte por causa disso. Em virtude disso, o pacto foi quebrado. E como é que fica agora a condição desse gênero humano tendo quebrado o pacto das obras? O Senhor imediatamente já estabelece com eles um novo pacto, que é conhecido agora como o pacto da graça, tá? Então, eu lembro de ter frisado bastante com os irmãos, é sempre bom lembrar esses pontos que são fundamentais para a gente compreender a teologia. O pacto da graça não tem nada a ver com, necessariamente com o Novo Testamento, tá? O pacto da graça começa já em Gênesis. Especialmente nós falamos que a referência para nós entendermos isso é Gênesis 3,15. Ali o pacto da graça já está estabelecido. Tem muita gente que tem a tendência de dizer assim: nós estamos hoje na era da graça e o povo que viveu no Antigo Testamento estava sob o pacto da lei. Não, eles já estavam sob o pacto da graça também, assim como nós, tá bom? Os testamentos são diferentes, as dispensações, o modo como esses pactos são administrados, e nós vimos semana passada, é diferente. Sob um testamento, ele é administrado de uma forma. Agora, sob o Novo Testamento ou sob a Nova Aliança, o pacto da graça é administrado de outra maneira, né? Especialmente pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra e pela fiel ou correta administração dos sacramentos. Então, só muda essa distinção, mas o pacto é um só. O Senhor só tem um pacto da graça, não tem dois. Bom, muito bem, dentro desse pacto, nós vimos que havia a necessidade de um mediador. Foi a última questão que a gente levantou semana passada. O pacto precisa de um mediador, né? Com quem Deus fez o pacto? Foi uma das perguntas que nós fizemos. Deus não fez o pacto nem comigo, nem com nenhum dos irmãos que estão sentados aqui, né? Deus fez o pacto com Cristo, né? Com Ele que o pacto foi estabelecido. E este mesmo Cristo com quem Deus faz o pacto é aquele que diz a pergunta de número 36, que vem a ser o único mediador do pacto, né? O pacto foi feito com Ele e Ele mesmo é o único mediador deste pacto.
E aí você já começa a perceber aí o seguinte, então nós temos uma situação meio intrincada aqui. Deus faz o pacto com Cristo, portanto ele é o objeto deste pacto, né? Como Adão era o objeto do pacto das obras, agora Cristo é o objeto, Cristo é o alvo direto do pacto da graça. Mas Adão não era mediador do pacto das obras, e Cristo é ao mesmo tempo mediador, é o objeto do pacto e é o mediador do pacto ao mesmo tempo. Isso é uma situação estranha, mas essa situação é que vai justificar, como nós vamos ver perguntas mais adiante, o porquê de o mediador, né, de que Cristo tenha que ser obrigatoriamente Deus e homem, porque ele tem que cumprir essa função dupla. Ele é o objeto do pacto, então ele tem que ser homem, porque o pacto foi feito entre Deus e os homens. Mas ao mesmo tempo ele precisa ser o mediador deste pacto, o mediador perfeito, e o mediador não pode ser homem, o mediador tem que ser o próprio Deus. Por isso Cristo é Deus homem, por isso o próprio Deus tem que se fazer carne. Mas vai ficar mais claro para frente, então a pergunta que trata só sobre isso, tá? Mas já para te adiantar, para quando chegar lá você perceber a correlação que há entre essas duas ideias. E não ficar perdido. Então, vamos continuar aqui. O único mediador do pacto da graça, então, é o Senhor Jesus Cristo, como nós já dissemos, sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, no cumprimento do tempo, veja aí, fez-se homem, não é? E assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas e uma só pessoa para sempre. Então nós temos uma única pessoa em quem habita duas naturezas distintas. Quais sejam? Duas naturezas distintas, mas absolutamente perfeitas. Ambas, né, são absolutamente perfeitas. Então em Cristo, um único Cristo, uma única pessoa, habitam duas naturezas que são absolutamente distintas, mas ambas igualmente perfeitas, que é a natureza divina e a natureza humana, né? Uma humanidade perfeita ao ponto de conseguir, de ser capaz, assim como o Adão perfeito, né? O Adão em seu estado de inocência, capaz de vivenciar o ambiente de pecado, de experimentar no sentido, não no sentido prático, né? Mas de estar presente num ambiente absolutamente contaminado, né? Tomado pelo pecado e ainda assim manter-se perfeitamente limpo e perfeitamente puro. Isso é a humanidade perfeita, tá? De Cristo. Lembre-se de que na Epístola aos Hebreus, a justificativa que o autor da Epístola aos Hebreus dá para que Jesus seja de fato um mediador da aliança, a justificativa que ele dá é que ele experimentou na própria carne, né, as tentações, as mesmas paixões que todos os homens experimentaram. A diferença é que Cristo superou cada uma delas por causa de sua natureza, de sua humanidade absolutamente perfeita. Tem um texto aí que é referência para nós, Hebreus capítulo 13, versículo 8, para poder, inclusive, exemplificar um outro detalhe que aparece aqui, que é importante a gente observar também. Veja o que nós afirmamos aqui. Assim foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. Existem algumas seitas heréticas que se apresentam como cristãs e que têm dificuldade de lidar com esta ideia bíblica aqui, né? De que Jesus Cristo continua a ser homem. Veja que é proposital essa afirmação que aparece no nosso catecismo. E às vezes a gente não dá a devida atenção, né? Há aquelas seitas que dizem, não, o verbo se fez carne, mas o verbo abandonou a carne quando ele ressuscitou, né? Ele não é mais a mesma pessoa, contrariando o próprio Jesus. Quando ele apareceu para os discípulos, uma das suas aparições, das primeiras coisas que ele diz para Tomé e diz para os discípulos é: vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, né? E Hebreus 13:8 diz que ele foi e continua a ser e é Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será
para sempre. Então não há nenhuma mudança no seu estado, na sua divindade, e agora não há nenhuma diminuição, nenhum acréscimo e tampouco o desaparecimento da sua humanidade, porque Cristo agora ascendeu aos céus, tá? Nenhuma coisa nenhuma. Vamos lá. Sendo Cristo o Filho de Deus, pergunta número 37, e sendo, né, o mediador do pacto, como ele se fez homem? Porque nós acabamos de afirmar que o pacto foi feito com ele é o mediador do pacto, mas para que ele fosse mediador do pacto entre Deus e os homens, era necessário que ele fosse homem. E nós afirmamos que ele se fez homem, mas como isso aconteceu? Como isso se deu? Pergunta importante, porque quando nós estudamos a questão do pecado, da transmissão, né, do pecado de Adão, nós vimos que o pecado vai se desdobrando, o pecado de Adão vai recaindo sobre os demais, a sua posteridade, pela geração natural, por geração natural. E aí vem aquela pergunta, né? Se o pecado se dá transmite por geração natural, qual seria o único jeito? Tem que haver uma maneira de essa transmissão ser interrompida. Na verdade, é necessário que isso aconteça. Porque todo homem que nasce, ou que é gerado de modo natural, ou do modo que foi estabelecido por Deus desde a criação, todos eles obrigatoriamente estarão contaminados já do seu nascimento, já trarão a natureza contaminada pelo pecado. Então é importante essa pergunta, ela é quase que óbvia. O mediador tem que ser perfeito, mas todo mundo que nasce de modo natural é imperfeito. Tem que ter havido uma maneira, inclusive uma maneira diferente de todo o restante da humanidade para que o mediador do pacto nascesse. Ele não poderia nascer do modo como todos nascem. Seria impossível, não é? E aí, nós temos a pergunta 37. Sendo Cristo Filho de Deus, como ele se fez homem? Se ele é divino de fato, se ele é igual a Deus, se ele é eterno como Deus, se ele é da mesma essência do Pai, como é que ele se fez homem? Como foi possível isso? E a resposta é: Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem tomando para si um verdadeiro corpo. E aqui é uma refutação que nós estamos fazendo ao docetismo, né? A uma heresia antiga, muito antiga, que dizia que o Cristo que a igreja conheceu não era um homem de verdade, era só uma aparência de homem, era um doquel, né? Era uma espécie de holograma. Não havia uma pessoa de fato ali. Quem estava em volta de Jesus olhava e percebia como se fosse uma pessoa, mas não era na verdade uma pessoa. Era uma ilusão de quem via. Perceberam isso? Então os nossos irmãos já conheciam, é óbvio, essa heresia, porque ela era antiga. De vez em quando tem alguém que resolve ressuscitar isso aí, né? Porque as heresias vão e vêm, né? Elas vão e vêm o tempo todo. Mas isso é antigo, isso é tudo coisa velha. O que nós estamos dizendo não, nós não aceitamos a hipótese de dizer que Jesus era uma aparência. Por quê? Porque o holograma não teria condição de comer. E ele comeu com seus discípulos várias vezes, é muito curioso isso. Como os evangelistas têm uma preocupação quase que exagerada. Os irmãos já repararam a preocupação exagerada que os evangelistas têm de dizer que Jesus está comendo, o tempo todo ele está comendo com alguém? Eles estão o tempo todo sentados à mesa, comendo com alguém. Na verdade, na última ceia, veja que interessante, quando eles disseram, os discípulos estão em polvorosa, né, querendo saber quem é o traidor, quem é o traidor, Jesus diz o quê? Aquele que mete comigo a mão no prato. Em um evangelho, no outro evangelho diz assim, é aquele a quem eu der para quem eu molhar um bocado de pão. Jesus está comendo com eles o tempo inteiro. Depois da ressurreição, aí alguém diz assim, não, mas então pelo menos depois da ressurreição não foi assim, né? Eu acabei de dizer, logo depois de dizer para os discípulos, vede minhas mãos e meus pés, a pergunta que ele faz é, vocês têm alguma coisa de comer aí? Quando você lê o evangelho de João, Jesus tem um homem sentado na praia e eles estão lá tentando pescar, não é? E aí o homem que está na praia, eles não sabiam quem era até aquele momento, e o homem que estava na praia grita para eles, joguem a rede do lado direito.
vê se tem algum peixe aí, traz para mim. Não é? Inclusive, quando eles chegam na areia da praia, ele já estava comendo, né? Já tinham peixes assados lá, eles estavam comendo. Isso, por que essa fixação, né, por Jesus comendo, Jesus comendo? Porque não existe, são pouquíssimas as coisas que qualificam o ser humano mais como humano do que comer. Não existe, não há a menor possibilidade da manutenção de uma vida humana, da existência de uma vida que seja genuinamente humana, se o indivíduo não se alimentar. Ele tem que comer. Não comer é sentença de morte. Então, Jesus era homem, era tão humano, que ele comia. Isso é um negócio muito, muito interessante. É muito teológico, inclusive. Né? Toda hora estava numa festa, tá bom? Ele não era só uma aparência, era um homem, era um ser humano de verdade. Né? Tomou para si um verdadeiro corpo e uma alma racional. Tá? Não era uma alma fictícia, que é outra heresia também. Né? Outros dizem assim, não, tudo bem, então nós vamos dizer que o verbo se fez carne, mas ele tinha uma alma diferente, né? Ele tinha uma alma que era distinta das outras almas, não era como a nossa, não faz sentido isso. Né? Então, até porque por alma, aqui o que nós estamos dizendo, não estamos falando apenas de, como no Espiritismo, né? De uma espécie de entidade espiritual que habita o indivíduo. Né? Isso é um negócio também muito perigoso. A alma tem muito mais a ver com aquilo que caracteriza o ser humano como um ser capaz de pensar, capaz de sentir emoções, de se relacionar. É nesse sentido, tá? E Cristo tinha isso. O que mais? Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, e é aqui que está o elemento que distingue. Vocês lembram que eu disse para vocês que o pecado é transmitido por geração natural? Onde é que está a distinção entre a encarnação do Verbo e um nascimento qualquer? É que nenhum de nós aqui foi concebido por obra do Espírito Santo. Nós sabemos, aí a pessoa pode dizer assim, não, mas é vontade de Deus que a gente tenha nascido. É claro que é vontade de Deus. Né? Mas não foi o Espírito Santo que fecundou o óvulo da sua mãe. Né? Foi seu pai que fez isso. Tá? Essa é uma diferença essencial entre o que acontece com Jesus e todos os outros entes que já nasceram nesse mundo. A sua concepção é absolutamente excepcional, sobrenatural. Tá? Então, o que Jesus herda de Maria é apenas o conteúdo material, ou seja, o corpo, que ele precisava, um corpo humano, vivo, né, para que a divindade, Cristo, habitasse nela. Tá? Então, foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Da sua substância, ou seja, da substância humana, né, de que Maria participava, e nascido dela, mas sem a essência ou a natureza pecaminosa que ela mesma havia herdado, porque ela nasceu de modo natural. A geração dela foi natural. Né? Então ela tinha a natureza pecaminosa, contrariando o que afirma, por exemplo, a teologia católica, né? Ó Maria concebida sem pecado. Vocês já viram essa sentença que acontece? Em toda missa tem ó Maria concebida sem pecado, né? Isso é o que eles chamam de o mistério da Imaculada Concepção de Maria. Isso é óbvio que a Escritura não dá a menor base para isso. O único que foi misteriosamente, de fato, concebido sem a presença do pecado, Cristo Jesus. Ninguém mais. O único que também não nasceu, não foi gerado de modo natural. Foi gerado de modo absolutamente espiritual, sobrenatural. Então vamos lá. Isso aí é importante para a gente saber por que então agora ele tem as qualificações para ser de fato objeto do pacto e mediador do pacto ao mesmo tempo. Sem esse processo, ele seria como qualquer um outro, né? Se não houvesse ocorrido esse processo de geração sobrenatural, seria como qualquer um outro e, portanto, seria como qualquer pessoa inapto para ser tanto o objeto do pacto como o mediador do pacto. Não poderia ser. Por quê? Porque estava contaminado, estaria maculado pelo pecado. Né? Então ele não poderia subir à cruz e pagar pelo pecado de ninguém, nem pelo dele mesmo. Não é o caso de Cristo Jesus. Tá?
Pergunta 38. Qual a necessidade de um mediador ser Deus? Acabei de responder a pergunta sem querer, hein? Porque vocês percebem como há uma conexão muito forte entre uma ideia e a outra, a gente acaba sendo obrigado, impulsionado, né, a responder. Né? Acabei de dizer isso aqui. Qual a necessidade do mediador ser Deus? Eu disse, se o mediador não é Deus, ele não está habilitado para cumprir na cruz ou para vencer na cruz o poder do pecado. Na verdade, nem o pecado dele mesmo. O autor da Epístola aos Hebreus faz uma observação curiosa. A gente lê o Antigo Testamento, a gente lê o livro de Levítico e não repara nessas coisas. Né? É por isso que eu aconselho, leia a Bíblia toda, quando você for ler. Comece, vai lendo, você vai ficar cheio de dúvida na sua cabeça, principalmente quando você lê o Antigo Testamento, mas quando você chegar no Novo, isso vai te ajudar. Tem gente que costuma ler a Bíblia de cabeça para baixo, ele lê o Novo Testamento primeiro, e aí ele tem resposta para um monte de perguntas, só que ele não sabe que perguntas são essas, né? Então isso aí é um negócio muito estranho. Então, o que o autor da Epístola aos Hebreus faz é explicar um livro que a maioria das pessoas não entende. O autor de Hebreus diz que o sacerdote era o responsável para oferecer sacrifícios pelo povo diante de Deus, não é isso? Mas o que acontecia com o sacerdote? Veja que curioso. Hebreus diz assim, mas lembre-se de que o sacerdote, antes de oferecer sacrifício pelo povo, tinha que fazer um sacrifício particular, reservado, só para ele. Ele tinha que oferecer um sacrifício pelos próprios pecados primeiro, e só então, depois disso, é que ele poderia ser uma espécie de mediador. Né? É claro que é um mediador prototípico. Um mediador é uma sombra da mediação perfeita de Cristo Jesus, mas só então ele poderia fazer isso. Por quê? Porque ele era pecador igual aos outros, em alguns casos mais pecador do que o povo. Ele cumpria a sua função, porque era uma atribuição que ele tinha, mas era pecador. Então, para cumprir a atribuição, ele tinha que pedir perdão a Deus, tinha que se colocar na condição igual a dos outros. Né? Então, por isso, Cristo guarda essa distinção aí absoluta entre o sacerdócio de Cristo e qualquer outra forma de sacerdócio que o mundo já viu. Era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte. Então é uma ideia de sustentação. A natureza divina, habitando a pessoa de Cristo, suporta. Elas não conflitam, elas não se misturam, mas há uma relação de suporte, há uma relação entre as duas em que a natureza divina suporta a natureza humana, porque eu já disse aqui, o ser humano Jesus conviveria com outros seres humanos de todos os tipos e todo mundo pecador, porque não há quem não peque, né? Então, como seria possível isso? Como seria possível conviver com isso e não pecar? Porque nele habita a natureza divina que sustenta essa natureza humana, para que ela conviva com isso, conviva com essa condição, para que ela, sendo fraca como qualquer outra, seja capaz de se manter absolutamente limpa, ilibada, né, perfeita, pura. E, inclusive, também manter-se livre do poder da morte. Tá? Para dar valor e eficácia também aos seus sofrimentos. Então, eu sofro. Todo mundo que está aqui na igreja sofre. Você que está do outro lado aí, na internet, sofre. Né? Sofrimento faz parte da existência humana neste mundo, desde que nós caímos lá no Éden. Certo? Mas Pedro, inclusive, também fala isso. Né? Pedro afirma isso. Qual é o valor diante de Deus? Diante de Deus, qual é o valor do meu sofrimento? Qual é o valor que tem? O valor vicário, digamos assim. O valor substitutivo. Qual é o valor que tem? Nenhum. O meu sofrimento para mim é paga. E pouca. Inclusive. Todos nós sofremos. E o que sofremos não vale nada. Absolutamente nada. O sofrimento de Cristo, até nisso, o sofrimento de Cristo também é absolutamente, radicalmente diferente do sofrimento de qualquer outro ser humano. Por quê? Porque o sofrimento nosso é o sofrimento de um homem pecador, de alguém que carrega a natureza pecaminosa. O sofrimento de Cristo é o sofrimento de um homem absolutamente santo. Este sofrimento tem valor. Então, por isso era necessário que ele fosse Deus.
para que o seu sofrimento tivesse valor na cruz, diante de Deus. Não é? Que muitas pessoas dizem assim, Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, Ele morreu em meu lugar. Vamos levantar uma suposição esdrúxula, teologicamente é absurda, mas para fins metodológicos ela vai ser boa. Vamos imaginar o seguinte, Cristo não morreu na cruz, então nós sabemos que necessariamente todos nós aqui teríamos que morrer, nós teríamos que sofrer. E o que aconteceria depois que nós sofrêssemos por causa do nosso pecado? O que iria acontecer? Nós iríamos continuar sofrendo e estaríamos todos no inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque nosso sofrimento não tem valor para substituir ou para pagar de fato, efetivamente, pelo nosso pecado. Existe um salmo, eu não vou me recordar aqui exatamente agora, mas o salmista pergunta assim, daria o homem o fruto do seu ventre, o fruto da sua carne pelo pecado da sua alma? Uma pergunta retórica dizendo, que valor teria isso? O fruto da sua carne pelo pecado da sua alma. Uma coisa é radicalmente diferente da outra. Não é compatível um pagamento com o que você está dando para pagar, não é compatível com a dívida que você tem. Então não faria sentido, não faria diferença nenhuma. Tá? Também é necessário que ele fosse Deus para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito. Veja, só Deus pode doar o espírito, ninguém mais. Tem vezes quando aparecem uns teólogos aí, aparece uma turma meio doida aí, que acha que dá o Espírito Santo, né? É uma heresia católica antiga que alguns protestantes costumam querer ressuscitar e trazer para dentro de suas igrejas também. É a heresia do crisma, né? Onde o bispo dá o Espírito Santo para o fiel, né? No crisma. É a mesma heresia, por exemplo, de Benihim, né? Que passa a capa pelo indivíduo ou assopra sobre o indivíduo para o indivíduo ser batizado com o Espírito Santo. Né? Veja que loucura. Indivíduos que acreditam que são eles os responsáveis por fazer pousar o Espírito Santo sobre a igreja. Em outras palavras, por que isso é tão perigoso? Porque esse indivíduo está assumindo, está trazendo para si, arrogando para si uma atribuição que só compete a Jesus. Ninguém mais doa o Espírito Santo à igreja. Isso é muito perigoso. Né? E aí veja que nós criticamos o catolicismo, né? E às vezes a gente faz exatamente a mesma coisa, só que de um jeito pior, né? Mais feio, porque nenhuma justificativa mais bonitinha a gente não tem. Né? A gente ainda faz de qualquer jeito. Então, é importante que ele fosse Deus por isso. Vejam, mas só para completar, que eu não terminei de ler aqui. Também era necessário que ele fosse Deus para vencer todos os seus inimigos, entre eles, como diz o apóstolo Paulo, a própria morte, né? Ó morte, onde está a morte? A sua vitória, né? Onde está o seu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a morte, mas Cristo venceu o poder do pecado na cruz do Calvário. Né? Em Cristo, então, nós somos libertos do poder do pecado, inclusive. E conduzir conduzir o seu povo à salvação eterna. Só Deus pode fazer cada uma dessas coisas que nós alistamos aqui. Somente Deus. Para a gente encerrar, pergunta de número 39. Qual a necessidade de um mediador ser homem? Só para a gente não ficar aqui com uma perna só, né, do raciocínio. Porque nós temos que o mediador do pacto é Jesus, que o mediador do pacto precisava ser Deus, mas o mediador também precisa ser homem. E qual a necessidade? Por que ele precisava ser homem? Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei. Veja, a natureza caiu, a natureza humana caiu. Agora nós estamos numa condição tão terrível que mesmo o mínimo mandamento da lei de Deus é penoso demais para nós. É custoso para nós. A obediência é uma coisa simples, às vezes uma exigência simples. Vai ter uma coisa muito simples. Aí é nessa hora que você vai lembrando de algumas coisas que aparecem nas Escrituras e que
a gente não entende direito. Por isso que é muito importante a gente estudar esses documentos, porque eles trazem luz para questões bíblicas interessantes. Quando você lê o livro do Levítico mais uma vez, tem uma lei lá que diz assim: não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Não tem esse mandamento lá? Não cozinhar o cabrito no leite da própria mãe. Por que isso, né? Eu não faço a menor ideia do porquê que seja. Você não vai achar, pelo menos até hoje, em todos os comentários onde eu procurei, nunca encontrei um único comentário sobre este texto. Provavelmente porque esses irmãos aí também não devem saber, assim como eu. Uma hora dessa, quem sabe um dia a gente não acha a resposta. Mas enquanto a resposta quanto ao porquê não vem, eu quero usar este texto como um suporte para a gente tecer esse raciocínio aqui. O ser humano caiu, e caiu em um estado tão degradante que, veja, qual seria a dificuldade de alguém simplesmente não cozinhar o cabrito no leite da própria mãe? Mas vocês podem ter certeza que algum israelita fez isso. Por quê? Mas por que você afirma isso com tanta convicção? Porque não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. Entenderam? É só por isso. Então é uma coisa simples, é um negócio assim que, não é? Não precisaria de tanto esforço, precisaria. Mas, então, não ates a boca do boi enquanto pisa, né? Não amarrar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Com certeza muita gente fazia isso, porque ruindade. O ser humano é assim, ele é mau, ele caiu tanto que ele não consegue. Então Cristo precisava ser homem para levantar essa natureza, porque no estado que ela estava, no nível que ela estava, seria realmente absolutamente impossível que uma natureza tão caída consiga cumprir uma lei que é perfeita, uma lei que é boa, inclusive. Nós somos tão maus que a própria lei que é boa, o apóstolo Paulo é uma dificuldade para conseguir explicar isso para os irmãos de Roma, né? Que a lei é boa. Por quê? Porque nossa tendência natural é dizer a lei é ruim. Por quê? Por que a lei é ruim? Porque toda vez que eu vou na lei, a lei me acusa de alguma coisa, toda hora. Não, essa lei não pode ser boa. Não pode, não é possível. A lei só fala mal de mim. Não é isso? Faz assim, ó, eu não sabia que era pecado, até que a lei um dia me disse, é pecado. Um homem não sabia que roubar era pecado, até que um dia ele se encontrou com um mandamento que dizia, não furtarás. E aí ele foi acusado e agora ele é pecador. Portanto, a lei, o mandamento que me foi dado para a vida agora se me tornou em morte, é o raciocínio dele. Mas por que se tornou em morte? Porque minha natureza é caída. Não é porque o mandamento é ruim, é porque eu sou ruim. Esse é o raciocínio. Minha natureza caiu tanto que o mandamento que é bom, veja, não furtarás, pode ter mandamento melhor do que esse, não é? Veja que bênção de Deus, que dádiva de Deus. O Senhor regulando o nosso comportamento, o nosso relacionamento com as pessoas. E aí, de repente, nós estamos morrendo por esse mandamento. Por quê? Porque nós somos ruins demais. Cristo precisava levantar essa natureza para que ela estivesse à altura da lei, não é? E obedecer, é claro, né, a essa lei. Sofrer e interceder por nós em nossa natureza. E simpatizar com as nossas enfermidades. Né? Simpatizar, ou seja, ter sentimentos, nutrir sentimentos de compaixão em relação a essa condição nossa. Deus nunca havia, até o momento em que Cristo se fez homem, Deus não havia partilhado, não havia vivenciado de fato o que era ser humano, ser um humano. Deus criou o ser humano. O ser humano caiu. Mas o que é ser um humano? Ele simpatizou conosco quando ele se fez homem. Ele percebeu de fato a debilidade que era e a dificuldade que é ser humano e simpatizou com isso. Não só, ele não se manteve indiferente. É por isso que, mais uma vez, você vai agora a João capítulo 11, né? João 11, 35, aí você vai ver toda aquela comoção de Jesus quando ele chega para encontrar a família de Lázaro e o homem estava morto. Mas por que aquela comoção? Simpatizou. Jesus era muito amigo da família. Você lembra como João faz questão de dizer isso? Mandaram chamar Jesus, que ele não só porque
era Jesus, de fazer lugar, porque ele era um amigo do doente, por isso que eles mandaram chamar o doente. Ele era simpático com as pessoas. João 13, depois o evangelista diz assim, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Isso é o quê? É Jesus sendo simpático aos pecadores. Então, Jesus chora diante das consequências, dos resultados, né, do pecado na vida de um homem, mesmo um homem bom, digamos assim. Um homem que ele amava demais, mas era pecador. E o que aconteceu com ele? Morreu. Porque era pecador, e Jesus chora por isso. Né, por ver a desgraça que o pecado produz na vida das pessoas. Né? Então, é isso aí. Para que recebêssemos a adoção de filhos, era necessário que ele fosse homem. Nós somos adotados em Cristo na sua humanidade. E tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Então, como é que os seres humanos, os homens todos hoje, se achegam até o trono da graça? Você não chega lá porque você quer, você se chega lá porque a natureza humana já está devidamente representada. Na verdade, Estevão, quando estava sendo apedrejado, viu o céu aberto, não foi isso? E ele viu Jesus em pé do lado direito do Pai, né? À destra de Deus. Ele viu Jesus lá. Então, a natureza humana está devidamente representada, ou não só representada, mas presente diante de Deus, né? Diante do trono de Deus. Então, era necessário que ele fosse homem para que, subindo aos céus, e lembra agora que a gente falou lá que os estados ou a natureza humana de Cristo continua em Cristo mesmo depois da ressurreição? Vocês se lembram disso? Por quê? Agora você percebeu com mais clareza. Porque imagine que Jesus tenha abandonado a natureza humana. Imagine, olha só o que eu disse para vocês, o raciocínio daquela heresia que diz, não, quando ele ressuscitou, a natureza humana ele deixou aqui. Muito bem, para essas pessoas que fazem essa afirmação, não tem salvação. Porque ele não tem um mediador eficaz. Porque a natureza humana desse herege não está sendo representada diante de Deus. É necessário que o Cristo se fizesse homem e não deixasse de ser homem mais. Era necessário que o Verbo se fizesse carne e que ascendesse ao céu com sua carne, né, com a sua humanidade, divino e humano. Ele passa por esse processo aí, né, o ser absolutamente perfeito, a divindade, né, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, encarna, passa por todo o processo de humilhação que começa já na encarnação, todo o processo, mas depois ele ascende aos céus e leva consigo a humanidade. A natureza humana vai consigo para os céus. Era necessário que fosse assim, porque é só assim que nós que estamos aqui agora temos a garantia de que o acesso ao trono de Deus é possível a nós que somos homens, porque estamos devidamente representados diante de Deus pelo nosso mediador. Pois bem, queridos irmãos, nós vamos parar por aqui, vamos orar, encerrando o nosso estudo. E nessa oração que farei, encerrando, eu vou me lembrar aqui também da nossa irmã Célia, né? Sim, nós vamos lembrar da irmã Célia e toda a família, muito conhecida da igreja, Célia, Serli, que são membros da nossa igreja aqui, os filhos deles, a nossa irmã Dona Nair, né, que inclusive celebrou o aniversário dela aqui recentemente, junto com a gente aqui na igreja, né, e que acabou, infelizmente, de perder um dos seus filhos, que esteve com a gente aqui recentemente na igreja, o Eugones, né, o Boninho, esteve conosco, veio para o aniversário da mãe, né, e acabou descobrindo aqui que estava enfermo, e a doença se agravou, infelizmente ele faleceu agora, hoje à tarde. Nós vamos orar agora para a família, quero que você continue orando ainda hoje, não durma sem orar por eles aí na sua casa. Isso, E a segunda questão é que nós precisamos, outro motivo de oração, é o Gelder, né? O Gelder é filho dessa igreja praticamente também, todo mundo conhece o Gelder aí, irmão da Hebe, filho da nossa irmã Dona Maria Daniel, que foi diagnosticado, ou pelo menos a informação que nós recebemos hoje, tá? É de que ele foi diagnosticado com coronavírus, né? Com Covid-19. Então,
Vamos orar por esses nossos irmãos aí, pela família que está enlutada, e vamos orar também pela pronta recuperação do nosso irmão aí, Gelder, em nome de Jesus, para muito em breve nós estarmos aqui agradecendo a Deus, louvando ao nome do Senhor pela vitória recebida em nome de Jesus, tá? Vamos orar, feche seus olhos aí, vamos agradecer a Deus e vamos interceder diante de Deus também. Senhor Deus bendito, a nossa esperança dia após dia está depositada nas mãos poderosas do Senhor. Até porque, Senhor, quem mais é poderoso o suficiente para fazer frente às necessidades que nós temos? Quem é poderoso o suficiente para suprir as infinitas carências que nós trazemos nessa natureza que nós acabamos de dizer aqui caída? Ó Deus, olhamos para o Senhor e com o olhar de quem realmente crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. De quem crê que o Senhor é poderoso para fazer mais do que tudo que nós jamais imaginamos. E, ó Deus, nós suplicamos diante do Senhor, em nome de Jesus, que visite a família do nosso irmão, do Eugones, a família da nossa irmã Célia, Serli, e que o Senhor, em nome de Jesus, leve consolação a esses nossos irmãos pela perda que eles sofreram no dia de hoje. E que, mais do que isso, o Teu Espírito Santo produza nesses corações uma reflexão urgente e necessária que o nosso mundo precisa fazer e que tem feito ouvidos moucos para ela. A reflexão, ó Deus, sobre nossa natureza, sobre nossa condição e a absoluta necessidade que nós temos desse suporte do nosso mediador diante do Senhor, como Salvador de nossas almas. A necessidade absoluta que nós temos de Cristo e Cristo somente para nos apresentar diante do Senhor, lavados e remidos pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Ó Deus, tem compaixão dessa casa, tem compaixão dessa família, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo visite um por um deles e traga em nome de Jesus o conforto que só o Senhor pode trazer, a paz que só o Senhor dá, porque o mundo nem sequer a conhece. E que, ao mesmo tempo, nós também estejamos em paz e confiados no Senhor, que o nosso irmão Gelder estará prontamente recuperado pelo poder do Senhor, e estará, ó Deus, e será devolvido à sua família com toda a saúde, com todo o vigor que ele sempre expressou, e que nós teremos a oportunidade em breve, Senhor, de bendizer o Seu nome por essa vitória. Nós nos entregamos à Sua vontade sempre, sempre, mas manifestamos diante do Senhor, ó Deus, as nossas petições. É isto que o Senhor quer de nós, pela oração e pela súplica. E queremos, ó Deus, trazer nos lábios ações de graças diante do Senhor. Não nos permita esquecer disso jamais. Visita essas famílias. Em nome de Jesus, visita as famílias da sua igreja e abre, Senhor, as portas para que nós tenhamos, ó Deus, urgentemente o seu povo reunido na sua igreja em adoração. Nós precisamos dos meios de graça que o Senhor nos deu. Não permita que eles nos sejam tirados, em nome de Jesus. Nós queremos ler a sua palavra em casa, nós queremos orar também em nossas casas, nós estamos fazendo isso, queremos fazer sempre mais, mas, Senhor, nós sabemos que nada substitui a oportunidade de participarmos dos sacramentos devidamente ministrados aqui na igreja do Senhor, com o povo do Senhor reunido, em nome de Jesus. Abra essas portas para nós, ó Deus. Para a glória do seu santo nome nós choramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você que está do outro lado. Uma boa noite e até no próximo domingo, em nome de Jesus, em que estaremos reunidos.